A paz do Senhor a todos. É sempre uma grande alegria estarmos juntos aqui para meditarmos na palavra do Senhor por meio das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje, de forma excepcional, a fim de finalizarmos o terceiro trimestre desse ano, nós veremos as duas últimas lições, a de número 12 e a de número 13. E assim, no próximo trimestre, o último trimestre de 2020, estarmos em condições de iniciar a partir da lição número 1. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, toda honra, louvor e glória sejam o teu santo e bendito nome. Nos auxilie agora, Senhor, a estudar essa lição, nos concedendo discernimento, sabedoria, graça e misericórdia, e que possamos produzir frutos dignos, Senhor, da tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar. Muito bem, então, iniciando com a lição de número 12, ainda no nosso tema do terceiro trimestre, os cuidados com as influências dos meios de comunicação. A lição número 12 vai tratar sobre o lar e os meios de comunicação. Como que ocorre essa interação entre lar e meio de comunicação, principalmente nos dias que nós vivemos, em que a tecnologia tem se multiplicado de forma exponencial, né? Vamos lá, os objetivos da lição de número 12. Saber que os meios de comunicação podem interferir no relacionamento familiar. Sim, nós vamos ver isso. Compreender que o lar precisa estar sujeito ao comando de Cristo. Se Cristo é o Senhor das nossas vidas e do nosso lar, Ele tem que estar no comando de todas as coisas relacionadas à nossa vida e ao lar constituído por Ele. E, por fim, aprender como utilizar os meios de comunicação em benefício do lar. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica introdutória está em Salmo número 127, versos 1 a 3, e diz: Se o Senhor não edificar a casa, preste atenção, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, né? Então, a dependência total daqueles que têm a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, a dependência total, porque se não for feito em nome do Senhor e para a glória do Senhor, tudo é feito em vão. E o próximo texto também no livro de Salmos, número 128, os versos 1 a 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o temor do Senhor, a palavra de Deus nos explica o que é o temor ao Senhor, é aborrecer o mal. Temer ao Senhor é aborrecer o mal, ou seja, se afastar de tudo aquilo que é advindo do mal, né? Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha que lar maravilhoso, aquele lar que é constituído pelo Senhor e que teme ao Senhor e que o Senhor está no comando e no controle desse lar. É uma bênção, né? Glória a Deus por essa leitura bíblica introdutória. Ainda a título de introdução aqui para a nossa lição de número 12, nós vamos ver quanto é primordial o senhorio de Cristo em nossos lares. O quanto necessitamos de que Cristo seja Senhor também dos nossos lares, né? Seja no comando, no controle de todas as coisas. O lar foi estabelecido por Deus como uma unidade básica da sociedade,
Então, o lar constituído pelo homem, a mulher e os filhos, né, o marido, a esposa e os filhos, é uma unidade básica da sociedade. É um projeto de Deus que abençoa a sociedade. Infelizmente, na nossa sociedade atual, esse modelo bíblico do lar, esse padrão bíblico do lar, tem sido desvirtuado, né? E esse padrão bíblico, então, possui o propósito de glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, nós vemos ali na leitura bíblica introdutória que o lar glorifica o nome do Senhor. É uma bênção, um lar que foi criado, um lar que foi estruturado debaixo da orientação do Senhor. Porém, o uso inadequado dos meios de comunicação tem causado sérios danos a muitas famílias. É uma verdade, afetando significativamente a estrutura do lar. Essa ilustração que eu coloquei aqui nesse slide demonstra isso, né? As pessoas estão ali, um lar constituído, mas que o mau uso dos meios de comunicação tem desestruturado significativamente. Isso é uma verdade, né? Então, tem isolado as pessoas dentro do lar. Ok? Nós vamos ver com mais detalhes à frente ali. Então, já iniciando já os tópicos da nossa lição de número 12, a interferência dos meios de comunicação nos lares, né? Como que o uso dos meios de comunicação, dos vários meios de comunicação que nós temos disponíveis hoje, nós já estudamos esses meios de comunicação em todas as lições que foram apresentadas até aqui, né? Até a lição de número 11, e agora coroando com a lição de número 12 e número 13. Parece contraditório dizer que os meios de comunicação contribuem para a falta de comunicação em muitos lares. Vocês acham contraditória essa assertiva? Esse questionamento? Parece contraditório, né? Como que um meio de comunicação contribui para a falta de comunicação? Mas sim, é contraditório, mas é uma verdade. A má utilização dos meios de comunicação em muitos lares hoje em dia tem trazido a falta de comunicação entre as pessoas que compõem aquele lar. A figura do esposo, da esposa, comunicação entre pai e filhos, a comunicação entre marido e mulher, tem sido sim deficitária muitas vezes por culpa da má utilização dos meios de comunicação. Pessoas que são aprisionadas por novelas, por seriados, pelo uso de mídias sociais, de redes sociais, e com isso simplesmente estão no mesmo ambiente, mas totalmente separadas. É o que nós comentamos aqui nessa frase que colocamos aqui. O que se constata nos dias de hoje, com a má utilização, e aqui é bom frisar isso, com a má utilização dos diversos meios de comunicação, é o que nós chamamos de isolamento em grupo. São pessoas que estão em grupo, nos grupos, constituem os grupos, e aqui a gente coloca o grupo familiar, mas que estão completamente isoladas, ilhadas dentro daquele grupo ali. Não interagem, não há interação. O que vemos são pessoas juntas em um ambiente, mas totalmente fora do ar. Uma ilustração que eu coloquei ali de uma antiga TV, em que não tinha essa comodidade do controle remoto, Para se trocar um canal tinha que ir lá, levantar e trocar o seletor de canais, Então esse é um modelo bem antigo. Alguns, vocês, os juvenis não, mas os seus pais ali, alguns pegaram modelos como esse daí, O que acontece é que as pessoas se veem hoje em dia aprisionadas, A mídia, de forma geral, de forma generalizada, ela emprega recursos ali, audiovisuais ali, que escravizam as pessoas, viciam as pessoas a acompanhar o seu conteúdo.
né? Isso aí a gente vê com clareza em toda a programação dos meios de comunicação, né? Então ali a imagem simplesmente vai trazer a nossa compreensão o que o próprio texto da Palavra de Deus já nos revela, né? Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, a parte B, e nos diz o seguinte: porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Ou seja, tudo aquilo que nos vence, nos transforma escravo dele. Então, se uma pessoa se vê viciada ou escravizada, perde o seu direito de livre-arbítrio em assistir ou não assistir, em acessar ou não acessar um conteúdo que é veiculado pelos meios de comunicação, então ela perdeu a liberdade de escolha de não acessar, de não assistir. Então, a partir do momento que ela perde essa liberdade, ela é escrava desse meio de comunicação, desse conteúdo que é veiculado pelo meio de comunicação. Isso acontece muito com as chamadas novelas, né, os seriados. Agora, com o advento dos canais fechados de televisão, né, as assinaturas. Então, são sequências de episódios ali, né, são episódios de uma série, né, em que muitos nem se contentam em assistir um por dia, né? Pego ali o dia inteiro e vê a temporada número 1, temporada número 2, temporada número 3 e assim por diante. É preciso tomar cuidado. Até que ponto esse conteúdo que é veiculado pelos meios de comunicação não está nos escravizando, tirando a nossa liberdade de escolha. Que o Senhor fale na minha e na tua vida e que possamos usar e acessar o conteúdo dos meios de comunicação de forma sábia. Segundo tópico da nossa lição, quando Cristo é o Senhor do nosso lar. Esse é o cenário ideal. O Cristo tem que ser o Senhor do nosso lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A expressão de Josué tem que ser uma verdade na minha e na tua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, o Senhor, Jesus, é soberano, está no controle do nosso lar. O lar foi instituído por Deus e, ao ser instituído por Deus, é para a glória do Senhor. O lar cristão glorifica o nome do Senhor no procedimento do pai, da mãe e dos filhos, em que a palavra de Deus apresenta padrões a serem seguidos ali, procedimentos que agradam ao coração do Senhor, procedimentos de pai, de mãe e de filhos. A palavra de Deus é clara, né? Mas quantos de nós, no uso dos meios de comunicação, né? Falamos que o Senhor Jesus está no controle do nosso lar, mas quantos de nós temos consumido em nossos lares conteúdo veiculado pelos meios de comunicação que ofendem a santidade de Deus? Fica aqui esse questionamento para mim e para a tua vida. Será que tudo que eu estou consumindo, que é veiculado pelos meios de comunicação, glorifica o nome do Senhor? É com tristeza que a gente constata que a maioria dos conteúdos, a grande parte dos conteúdos que são veiculados pelos meios de comunicação, sempre tem uma ponta de sátira para as coisas relacionadas ao Senhor, né? Ofendendo a santidade, ridicularizando aqueles que seguem ao Senhor Jesus, né? Porque o conteúdo que é produzido por esses meios de comunicação, as pessoas que estão, as equipes que estão por trás desse conteúdo, geralmente não têm compromisso algum com a palavra do Senhor. Salmo 101, verso 3, parte A, nos diz que é uma orientação que nós já comentamos em algumas lições anteriores, né? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Essa é a orientação da palavra de Deus. Eu não posso ter como normal, né?
ou adotar como normal estar diante de um meio de comunicação em que o conteúdo que estou consumindo naquele momento ofende a santidade de Deus, eu permaneço consumindo aquele conteúdo, ou sendo consumidor daquele conteúdo. É impossível isso. Assim como é impossível a água se misturar ao óleo, né? É impossível. Um cristão que foi resgatado das trevas do pecado ter como normal consumir conteúdo dos meios de comunicação que ofende a santidade do Senhor. E não tem compromisso com a palavra do Senhor. E não tem compromisso com a verdade. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não existe comunhão entre Cristo e Belial. E aqui eu trouxe também uma recordação de Tiago, de uma mesma fonte só pode jorrar água doce ou água amarga. As duas ao mesmo tempo, não. Então, que na minha e na tua vida possamos separar tudo aquilo que tem ofendido a santidade do Senhor. E no uso dos meios de comunicação, saber diferenciar o que é bom e o que não é, para adentrar em nossos lares, para adentrar em nossos corações. Glória a Deus. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Na sequência, Cristo no comando do lar. Então, para que os lares sejam comandados por Cristo, primeiro precisam abrir as portas para Ele, porque Cristo não invade. Quem invade é o ladrão, é o inimigo. Cristo não invade. Cristo tem que ser convidado. Ele está sempre disponível. Como a palavra de Deus fala em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus, porque ele continua batendo a porta. Mas são as pessoas que devem abrir a porta para a entrada do Senhor. E qual é a primeira porta que nós devemos abrir? A primeira porta que deve ser aberta é a porta do nosso coração. Individualmente, pessoa por pessoa, precisa ouvir a palavra do Senhor. E pela ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, abrir a porta do seu coração e deixar o Senhor entrar e comandar a sua vida. Glória a Deus. Mesmo que ainda nem todos os integrantes de um lar tenham atendido ao chamado do Senhor, a mensagem bíblica permanece a mesma. Ou seja, mesmo que somente uma pessoa daquele lar tenha sido alcançada, tenha dado ouvidos à palavra do Senhor, ao chamado de Cristo, e aberto a porta do seu coração, e os demais integrantes ainda não, a mensagem bíblica permanece a mesma. De Atos, capítulo 16, versículo 31, quando Paulo diz uma verdade àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, é uma pitada de sal que foi introduzida naquele lar. É um feixe de luz que foi levado para dentro daquele lar. E ali ele vai produzir a diferença. Ok? Glória ao Senhor. Ainda no próximo tópico, né? Agindo com sabedoria. É preciso ter sabedoria para utilizar essa diversidade de meios de comunicação que nós temos disponíveis hoje de forma agradável ao Senhor. Então, nós precisamos dessa sabedoria. Mas que sabedoria? Aquela conquistada nos bancos escolares, faculdades, nos cursos? Não. Sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem do Senhor. Todos aqueles que buscam a sabedoria vinda da parte de Deus
desviam-se de toda espécie de mal. A sabedoria vinda da parte de Deus, essa sabedoria nos capacita a desviar de toda espécie de mal, toda espécie de mal. Porque as armadilhas que são feitas, elas não são aparentes, né? Coloco ali aquela imagem ali de uma armadilha, de algo pronto para dar um bote, uma armadilha, né? Mas que muitos, por falta de sabedoria, deixam de enxergar o mal que está ao redor, né? O conteúdo que é maléfico para as nossas vidas espirituais. Então ali eu trouxe só para ilustrar que nenhuma armadilha é montada sem ter uma camuflagem sobre ela, a fim de evitar que a presa visualize aquela armadilha e escape dela, né? É assim que o inimigo também faz, né? Então, para quem não está vendo ali, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nos instrui o seguinte: examinai todas as coisas, retém o que é bom. A palavra de Deus nos instrui a examinar. Examinar é observar com detalhes, né? Minuciosamente. Não é fazer como os filhotes de passarinho que estão lá no ninho, abrem a boca e recebem goela abaixo tudo aquilo que é entregue a eles, né? O que muitas pessoas fazem, inclusive, diante dos meios de comunicação nos dias de hoje. Aquilo que eles recebem de um apresentador é como se fosse a verdade absoluta, mesmo. Então, examinai todas as coisas. Então, naquela imagem, naquela ilustração ali, para quem não viu ainda, coloco aqui a imagem que chama atenção, é daquela pequena lagartixa ali, camuflada no ambiente, pronta para dar o bote no primeiro inseto desavisado que passar por ela ali, né? Nos dias de hoje a gente precisa muito utilizar esse instrumento de cozinha, esse utensílio de cozinha, né? Mas também para a nossa vida espiritual, né? Um utensílio de cozinha, mas vamos trazer para o sentido espiritual das nossas vidas. É uma peneira utilizada nas cozinhas, né? Mas eu vou propor aqui para a nossa compreensão hoje, utilizar a peneira de Filipenses 4:8. Para tudo aquilo que é veiculado pelos meios de comunicação, possamos passar pela peneira de Filipenses 4:8. Ok? Então a peneira serve para separar aquilo que vai ser utilizado em uma receita e produzir ali um alimento que vai ser consumido, daquilo que vai ser descartado. Então, segundo o que fala o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, retém só o que é bom, só aquilo que vai ser consumido realmente. Os demais, aquilo que fica retido, né? Aquilo que vai ser descartado, tem que ser jogado fora realmente. Qual é a peneira então de Filipenses 4:8? Nós precisamos saber e considerar tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que possui virtude e, principalmente, tudo que louva a Deus. Aí eu pergunto, será que tudo que a gente está consumindo, utilizando-se dos meios de comunicação, passa por essa peneira? Será que tudo que nós estamos selecionando nos canais da televisão das nossas casas passa pela peneira de Filipenses 4:8? Será que tudo que nós utilizando o WhatsApp passa pela peneira de Filipenses 4:8? Será que todos os sites que nós acessamos na internet passam pela peneira de Filipenses 4:8?
Será que todas as mensagens que nós trocamos com as pessoas passam pela peneira de Filipenses 4:8? Que na minha e na tua vida o Espírito Santo venha nos trazer a sabedoria do alto para colocar essa peneira em nossos corações e nas nossas mentes, a fim de que possamos utilizar, sim, com sabedoria os meios de comunicação, mas de forma que louve ao Senhor. Glória a Deus. Concluindo então a nossa lição de número 12, coloca aqui um pensamento. Precisamos ser prudentes como as serpentes. Está registrado em Mateus capítulo 10, versículo 16, parte B. Agindo com a sabedoria vinda da parte de Deus e desviando as armadilhas do inimigo, porque só quem tem essa sabedoria consegue enxergar as armadilhas do inimigo. Glória ao Senhor. E assim como foi dito no início dessa lição, vamos passar para a lição número 13, também de forma bem abreviada, resumida, principais pontos, para que possamos concluir, então, nesse terceiro trimestre, todas as lições previstas. E a lição número 13 vai tratar sobre a mídia em prol do reino de Deus. Os objetivos dessa lição: reconhecer a responsabilidade de anunciar a Cristo, perceber os desafios e oportunidades para a difusão do Evangelho e descobrir como utilizar os meios de comunicação em favor do reino de Deus. Veja bem, nesse momento nós estamos utilizando um meio de comunicação em favor do reino de Deus. No momento em que nós estamos vivendo um isolamento social, nós fazemos uso desse recurso para que a palavra de Deus, por meio das lições bíblicas, chegue a cada um de nós. Glória a Deus. A leitura bíblica introdutória da lição de número 13, Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. Mas como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, essa passagem apresenta uma cadeia lógica necessária para que o nome do Senhor seja invocado e as almas se rendam aos pés do Senhor e sejam alcançadas por Ele. E nós somos participantes dessa cadeia lógica. Nós somos participantes ativos dessa cadeia lógica. E o Senhor conta com cada um de nós. Próximo texto em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a chamada Grande Comissão. É o comissionamento do Senhor a todos nós para pregar a palavra do Senhor. Grande Comissão. Os itens da nossa lição número 13, a primeira, a Grande Comissão de Atalaias. É interessante porque, assim como nós lemos lá em Apocalipse 3:20, que o Senhor está à porta batendo, Ele faz um convite a todas as pessoas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o convite a todas as pessoas. Todas as pessoas. E o mesmo Deus que nos faz o convite de vinde a mim, também nos comissiona a ir e pregar. Então, depois de aceitar o convite e se achegar ao Senhor e ter a vida transformada por Ele, agora a instrução é ir e pregar. A grande comissão. Como nós lemos ali na
Leitura bíblica introdutória. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é um comissionamento a todos aqueles que aceitaram o chamado do Senhor e são considerados atalaias do Senhor. O atalaia era aquele vigia que ficava sobre as muralhas para alertar o povo dos ataques do inimigo. E o povo dava ouvidos então ao alerta do atalaia. Então, eu e você somos hoje os atalaias do Senhor, neste século. Possamos então alertar a todas as pessoas sobre as armadilhas do inimigo, sobre o ataque do inimigo, e de como a maneira sorrateira ele tem utilizado os meios de comunicação para veicular as mentiras, sujeiras dele, né? Mas só aqueles que são chamados pelo Senhor e aceitaram o senhorio do Senhor em suas vidas, senhorio do Senhor em seus lares, é que são os atalaias do Senhor. Conforme em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos nós, eu e você, que aceitamos o chamado do Senhor. Morremos para esse mundo e ressurgimos nova criatura. E a todos nós, então, é dada essa incumbência de anunciar as grandezas daqueles que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E porque as pessoas que estão no mundo hoje, que ainda não receberam esse meigo Senhor Jesus em suas vidas, como Senhor e Salvador delas, por que elas não podem cumprir essa ordenança? A palavra de Deus também nos instrui que em Lucas, capítulo 6, versículo 39, uma parábola apresentada pelo próprio Jesus. Pode o cego guiar outro cego? O que acontece quando um cego tenta guiar outro cego? Cairão ambos na cova. Eu posso colocar sobre as muralhas um atalaia com a visão, com deficiência visual? Não posso. Infelizmente não pode, porque ele conta com a visão. Não é mesmo? Então, uma pessoa que não tem a Cristo em seu coração, como vai anunciar a Cristo? Essa missão de atalaia, para cumprir a grande comissão do Senhor, é minha e é sua. De todos nós que aceitamos o senhorio do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. Na sequência, a realidade atual do mundo. O mundo em que nós vivemos hoje tem uma realidade de constante mudança. Então, isso não é novo. O mundo está sempre em constantes mudanças, né? E mudanças? Mudanças políticas, né? Regimes políticos vão e vêm, né? Mudanças econômicas. Nações sobem, nações descem economicamente. Situações ocorrem que a economia ela é alavancada ou despenca, né? Mudanças climáticas, nós estamos vendo aí, constatando mudanças climáticas no nosso mundo, né? Muitas delas ocasionadas, inclusive, pela ação irresponsável do próprio ser humano. Mudanças culturais, que procedimentos e tradições que as sociedades tinham vão se perdendo, né? Boas práticas vão se perdendo. Práticas danosas vão sendo incutidas nas culturas dos povos. Mudanças comportamentais. Nós estamos vivendo hoje em dia uma mudança de comportamento, que as pessoas se veem
aprisionadas nos seus lares, né? Enclausuradas, né? Com suas liberdades ali delimitadas, né? Por causa desse coronavírus. E por fim, também mudanças religiosas. Mudanças que afetam ali a ligação das pessoas com Deus ali, ou com outros deuses, né? Falsos deuses. Então essas mudanças ocorrem e grande parte dessas mudanças são potencializadas pelo uso dos meios de comunicação. Grande parte dessas mudanças ocorrem e são veiculadas de forma muito ágil, ou seja, potencializadas pelo uso dos meios de comunicação. Essa que nós estamos vivendo hoje. Vocês imaginam numa época sem uma TV a satélite, né? Uma internet que liga uma rede mundial. Imagina quando que ia aparecer a notícia de um vírus na China, aqui no nosso país. Quando que nós tomaríamos conhecimento da existência desse vírus? As coisas foram muito rápidas, né? Me lembro até os dias de hoje, infelizmente, quando cheguei ao trabalho, na parte da manhã, estava vendo as notícias lá, estavam sendo passadas ali num televisor, me preparando aí para o início do expediente. Estava acompanhando ao vivo os ataques daqueles aviões nas torres no 11 de setembro, ao vivo. Então, as mudanças ocorrem nesse mundo em que nós vivemos, elas são potencializadas com o uso dos meios de comunicação. E eu quero trazer aqui uma mudança pontual. O desenrolar das mudanças com relação às religiões no mundo e no Brasil. Aí um gráfico que eu extraí aqui da internet, que mostra ali a colocação das religiões ali, né? A prática religiosa em todo o globo. Todo o globo ali. E a legenda de cores, a gente vê ali o lilás ali pelo cristianismo, seguido do islamismo em verde, né? A gente vê ali como que está encaixado no globo terrestre ali a expansão religiosa. E o quanto nós somos responsáveis também por essa expansão, né? A grande comissão foi dada a todos nós, todos os cristãos do mundo inteiro, em pregar a palavra do Senhor e tirar das trevas e trazer para a luz do Senhor aqueles que estão tateando o caminho e prontos a serem fisgados nas armadilhas do inimigo. E no nosso Brasil, a situação. No último censo que foi produzido pelo IBGE e trouxe as informações da prática religiosa na nossa população, nós vemos aqui um horizonte de um pouco mais de um século de pesquisas, né, em que saímos de uma situação de totalmente católico apostólico romano para em 2010 a gente vê ali um declínio dos praticantes desse catolicismo apostólico romano e um aumento também progressivo dos chamados evangélicos, né, que se professaram como evangélicos nesse censo do IBGE. Há sim ali um aumento progressivo, né? E aí, se fizermos ali fôssemos criar, nós estamos verificando aqui em 2010, por exemplo, fôssemos continuar a criar ali mais uma coluna, há sim uma linha a ser traçada ali, acompanhando o desenrolar daqueles números, aqueles percentuais, nós veríamos ali um acréscimo ainda maior nesses números ali, né? Então a gente vê um aumento do número dos evangélicos, mas com tristeza também nós vemos que a partir também de 1940 ali,
há também um acréscimo daqueles que se declaram como sem religião e sem religião alguma. Ou seja, antes de comemorarmos ali o aumento dos evangélicos, quantitativamente, é preciso pensar qualitativamente quanto esse número de evangélicos tem contribuído para levar ou tem atendido ao comissionamento do Senhor para ir pregar a palavra do Senhor a toda criatura. Porque os números apresentados ali em 2010 demonstram que se o número dos evangélicos que atendem à chamada do Senhor estivessem cumprindo o ID do Senhor, não teríamos, estatisticamente falando, o aumento daqueles que se declaram sem religião. Não é mesmo? Então, é algo que precisamos pensar, meditar. A palavra de Deus em Mateus 7, versículos 16a, fala que pelos frutos seremos conhecidos. Não basta comemorar números quantitativamente, né? Mas sim, enquanto esse número tem trazido qualidade para a nossa sociedade. Possamos olhar para a realidade do mundo, mas também focar na realidade da nossa nação, do nosso país. E da minha e da sua responsabilidade nesses números que são apresentados. Seguindo, o aumento do paganismo. Então nós vemos ali no gráfico anterior, em que, assim como aumentam também os números dos evangélicos, também aumentam o número daqueles que se declaram sem religião. E daqueles que seguem também falsos deuses, né? Então, o aumento do paganismo, o que observamos é a forma sutil que o ocultismo usa os meios de comunicação. Como eu já mencionei, os meios de comunicação estão permeados de conteúdos que são elaborados com a finalidade de desconstruir as verdades da palavra do Senhor. Né? Trazer à tona ali, ou repetir as mentiras deles, ou oferecer padrões que não têm compromisso algum com a palavra do Senhor. Não é mesmo? Então, são conteúdos produzidos e que, infelizmente, muitos cristãos têm permitido que esse conteúdo adentre em seus lares, conteúdos ocultistas. E como eu menciono aqui, é de forma sutil, nada muito aberrante, nada muito que escandalize as pessoas, né? É tudo sutil. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos. Hollywood, então, é mestre nisso, né? Qual filme de Hollywood? São poucos que a gente pode se lembrar aqui, de que não tem uma ponta de ocultismo envolvida no enredo daquele filme. Né? São produções incríveis, né? Com efeitos tecnológicos ali, com atores e atrizes ali conceituados, mas que sempre vai ter uma ponta de ocultismo naquele enredo, naquele conteúdo. Então ali uma figura de um mago, né? Duendes e por aí afora, aí, coisas ali que a gente consome, mas tem que ter a noção que tudo isso não vem da parte do Senhor. E aí, vai para a peneira de Filipenses 4:8. Glorifica o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um seriado também de muito sucesso aí entre os jovens, né? Bateu recordes aí de bilheteria, de vendagem de livros. O bruxinho mais famoso, né? Harry Potter. Então, um jovem
iniciado nas artes mágicas, nas bruxarias ali, escola de magia, escola de bruxos ali, e fez um sucesso tremendo, né? Com todo o recurso tecnológico, com todo o apelo da mídia, utilizando os meios de comunicação, né? Porque o foco é específico ali, né? O foco é específico. Não vai se fazer um conteúdo voltado para os jovens, então todo o cenário muda, todo o som envolvido naquela programação muda, né? Os efeitos mudam e eles se sentem atraídos por aquele conteúdo. Já aqui no Nossa Nação, conteúdos voltados para crianças, né? Então, um seriado aqui da TV de canal aberto da Nossa Nação, em que existem personagens que são bruxos, né? Bruxos. Ah, mas é inofensivo, mas a ideia sutil está sendo incutida na mente e nos corações das crianças, né? E ali é uma figura, inclusive, que tem ali o seu carisma, né? Em que não é repudiada de imediato. Tem um carisma. E ainda desenhos animados, também voltados para público infantil, em que ensinam o mesmo princípio. O ocultismo colocado nesse mesmo conteúdo. Então, nesse desenho especial, todos aqueles que têm alguma necessidade recorrem à bruxinha, né? Que faz as magias, faz o bem a todos, né? Por meio das suas artes mágicas. Não é mesmo? Olha só, de maneira sutil, as coisas do ocultismo, as armadilhas do inimigo têm impregnado os meios de comunicação. Né? Alguns vão falar, tá vendo pulga, tá vendo cabelo em casca de ovo. Não é isso. Não é isso. Aplique a peneira de Filipenses 4:8 e vai ver que tudo isso que nós estamos comentando aqui e apresentamos como exemplo, e teríamos muitos outros exemplos a serem apresentados, se todo esse conteúdo que apresenta de forma sutil mensagem de ocultismo, algum deles louva o Senhor? É para louvor do Senhor? Fica para mim, para a tua vida. E outro aqui, pessoas que utilizam muito aí os aplicativos de envio de mensagem, sabe da existência dessas figuras que estão lá. E alguns utilizam, né? Alguns utilizam. A mensagem dessa imagem, desse emoticon, emoji, sei lá como que chama, nos dias de hoje, é uma só. É uma mensagem subliminar do inimigo, né? Em que muitos utilizam o envio de mensagens. Essa carinha inofensiva. Inofensiva. Que Deus nos conceda sabedoria. Sabedoria para utilizar a peneira de Filipenses 4:8. Nós somos a luz desse mundo. Não podemos permanecer alheio às trevas que arrastam as pessoas desapercebidas. Lembra que nós comentamos? Nós somos atalaias. Nós somos aqueles que Deus nos confiou a missão de alertar as pessoas sobre as armadilhas do inimigo. Pessoas desapercebidas. Devemos resplandecer como luz desse mundo e com isso glorificar o nome do Senhor. Mateus capítulo 5, 14 a 16. Glória a Deus. Nós precisamos ser esses agentes do Senhor. Glória a Deus.
A igreja e os meios de comunicação. Então nós relembramos nessa lição nossa missão de anunciar as boas novas de Cristo. Nós fomos comissionados para isso, né? Deus aguarda de cada um de nós. E os meios de comunicação são ferramentas de alcance indiscutível. Não podemos simplesmente falar que o meio de comunicação está a serviço do inimigo e tem que ser banido. Não, como ocorria um tempo atrás, né? Televisão é do diabo, vamos jogar toda a televisão fora, cristão não pode ter televisão em casa. Como se o aparelho fosse o responsável. Mas sim aquele que está no controle do aparelho. Se não tiver o filtro de Filipenses 4:8, aí sim vai consumir coisa que desagrada ao Senhor. Mas não tem como discutir que os meios de comunicação tecnológicos dos dias de hoje são ferramentas de alcance indiscutível. Estão aí à disposição também para o uso da igreja. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. A palavra tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. E os meios de comunicação que estão disponíveis têm que ser utilizados com sabedoria vinda da parte de Deus, né? Isso nós estamos fazendo. O exemplo que a própria igreja está dando para a nossa sociedade, os outros demais irmãos de outras igrejas. A utilização dos meios de comunicação tecnológicos, os canais de comunicação, canais virtuais, né? A internet, as redes sociais, os grupos virtuais de comunicação, as videoconferências, estão sendo utilizadas para a pregação da palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Quer que seja o tempo favorável à pregação, quer não seja favorável, como esse que nós estamos vivendo. E que não podemos estar presencialmente uns com os outros ali, apertando, se abraçando, olhando olho no olho, pregando a palavra. A igreja precisa, sim, utilizar os meios de comunicação com sabedoria. Com sabedoria. E ali, o exemplo que eu coloquei aqui, glória a Deus, pela igreja em que nós congregamos. E os recursos das redes sociais? Pergunta que fica é se todos nós que utilizamos essa ferramenta, como o WhatsApp e tantas outras, né, voltadas para as mensagens eletrônicas ali, compartilhamento online, muitos compartilham tudo que recebem, né? Passam o dia ali pendurado, enviando e recebendo mensagens. Quantas dessas mensagens, desses conteúdos veiculados, terminam com uma expressão que glorifica o nome do Senhor ou que abençoa a vida daquela outra pessoa, né? Quantas pessoas que nós nos comunicamos por meio dessa ferramenta tecnológica e deixamos de desejar um final de semana abençoado pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Estou orando por você. Né? Simples. São atitudes simples que no uso dos meios de comunicação a gente pode ter no nosso dia a dia. Mas para isso a gente precisa voltar lá e pedir a sabedoria vindo da parte do Senhor. Pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. E isso não é missão só de pastor, só daqueles que têm um cargo na igreja. O comissionamento de Cristo foi para todos os cristãos. Todos aqueles que se colocam como discípulos dele, seguidores do Senhor. Concluindo então essa nossa lição número 13. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Esse evangelho do reino, as boas novas de Cristo, tem que ser pregado em todo o mundo. Para aí sim vir o fim, o retorno do Senhor. E essa missão é minha e sua. Mesmo que não possamos estar presencialmente em todo o mundo, possamos fazer uso com sabedoria vinda da parte do Senhor dos meios de comunicação que estão disponíveis a todos nós nos dias de hoje e alcançar, sim, por meio deles, todo mundo. Glória a Deus. E aos juvenis da nossa igreja, eu trago aqui uma tarefa para vocês. O desafio é praticar o que nós aprendemos nesse trimestre, utilizando com sabedoria, vindo da parte de Deus, os recursos dos meios de comunicação para a glória de Deus. A tarefa de vocês: enviem uma mensagem de ânimo e encorajamento para uma pessoa, um conhecido, que o Senhor já colocou em seu coração nesse momento, convidando essa pessoa para estar adorando a Deus junto contigo. Desafiados? Glória a Deus. Que o Senhor esteja conosco. Assim, meus irmãos, encerramos então o terceiro trimestre de 2020 e pedimos ao bom Deus que nos conceda saúde, paz, discernimento e sabedoria para iniciar o último trimestre de 2020 aos pés do Senhor. Glória a Deus.